O projeto de lei número 3.729 de 2014, que prevê um novo marco no licenciamento ambiental, já foi aprovado na Câmara dos Deputados e segue agora para votação no Senado. Dentre os muitos pontos problemáticos que podem ajudar nos retrocessos ambientais, o projeto isenta de responsabilidade as instituições financeiras que financiam atividades que causem danos ao meio ambiente. A reportagem de Larissa Borer. O texto sobre um novo marco legal para o licenciamento ambiental, que tem como relator o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado federal do Partido Progressistas do Mato Grosso, Nery Geller, visa acabar com a obrigação de licenciamento em 13 tipos de atividades. Porém, não é só isso. Um outro ponto que chama a atenção no texto é que instituições financeiras ficam isentas de responsabilidade sobre atividades que financiam e que podem ser danosas ao meio ambiente. Rafael Gandur, especialista em políticas públicas do WWF Brasil, explica que, na prática, essa isenção significará menos cuidado com o meio ambiente e com as pessoas, além de autorizar economicamente possíveis projetos de retrocessos ambientais. Na prática, isso vai significar menos cuidado com o meio ambiente e com as pessoas e pode significar também a viabilização econômica de projetos que podem ser completamente inadequados do ponto de vista socioambiental. Como funciona hoje? As instituições financeiras, elas são corresponsáveis do ponto de vista ambiental, socioambiental, pelos projetos, atividades, empreendimentos que elas financiam. Então, por exemplo, se uma indústria contaminar um rio, a indústria vai ser responsável por resolver o problema, né? Então vai precisar descontaminar o rio, cuidar da biodiversidade, da fauna, da flora que foi afetada, mas além da indústria, que foi a responsável direta pelo dano, a instituição financeira que financiou essa indústria também pode ser demandada a resolver esse problema. Isso é positivo por dois motivos. Primeiro, porque as instituições financeiras elas têm condições, né, de arcar com custos, com os problemas desse porte, mas também porque esse sistema, esse modelo, ele gera uma pressão positiva nas instituições financeiras para que elas selecionem muito bem quais vão ser os projetos que elas vão financiar, justamente para não incorrer em custos posteriores por eventuais danos que esses projetos causem. Ainda de acordo com Rafael Gandur, cabe aos bancos exigir a licença ambiental para os empreendedores que têm interesse no financiamento de atividades com algum tipo de risco para o ecossistema. Porém, o PL 3729 suspende a obrigação de licenciamento ambiental para uma série de atividades, facilitando a execução de projetos com maior risco ao meio ambiente. O projeto de lei aprovado pela Câmara, ele subverte essa lógica porque ele retira a responsabilidade das instituições financeiras. É verdade que o projeto de lei, ele exige que o empreendedor apresente para o banco, né, ou que o banco exija a licença ambiental do empreendedor. O banco, né, a instituição financeira, ela vai ter um documento que minimamente atestaria a viabilidade ambiental do empreendimento. O problema é que o projeto de lei, ele mexeu de forma tão estrutural no licenciamento ambiental que ele prejudicou a qualidade das licenças. As licenças, pelas outras regras que estão no projeto de lei, as licenças ambientais, elas podem ser concedidas sem uma avaliação de risco adequada, sem uma análise de impacto adequada e sem fixar condições adequadas para que aquela atividade, o empreendimento, seja desenvolvido de uma forma sustentável. Então, os bancos poderão estar financiando atividades que são completamente inadequadas e inviáveis de um ponto de vista socioambiental. Clovis Scheller, economista do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, explica que o projeto de lei traz uma forma de proteção aos bancos e que, de uma maneira ou de outra, as instituições financeiras se omitem da responsabilidade ambiental e são até mesmo coniventes com a prática. Ele vai se proteger com isso, né? Ele vai ter mais segurança jurídica com relação a isso. Com relação à possível ação de alguém que esteja sofrendo dano ambiental, né, tenha prejuízo. Então ele vai simplesmente dizer, olha, eu exigi a licença foi expedida para o empreendimento me apresentou a licença, então eu estou
qualquer responsabilidade. Com isso, meu risco jurídico cai, né? Mas o simples fato da omissão, né? Ou de não ter o custo, até em casos de conivência, mas ter o cuidado em avaliar a situação concreta pode beneficiar o banco, ou pode reduzir o custo que ele tem nas operações financeiras e se proteger. Para Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima, essa isenção acaba com a relação que as instituições ambientais estavam construindo com as instituições financeiras, de manter compromissos progressivos no financiamento de atividades sustentáveis. Bom, significa um retrocesso em relação às negociações que estavam sendo promovidas com as instituições financeiras. A linha, até agora, estava sendo no sentido de elas assumirem compromissos progressivos em relação a financiar empreendimentos cada vez mais sustentáveis do ponto de vista ambiental e obedecendo também os cuidados sociais. Então, financiar cada vez mais eólica, mais solar, não financiar empreendimentos muito impactantes. Então, a linha de trabalho com as instituições financeiras estava sendo essa nos últimos anos. E como muita coisa nesse texto fica sem licença ou vai para o autolicenciamento, você reduz muito a responsabilidade das instituições financeiras. É um atraso mesmo. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.